Quero saudar nessa manhã de domingo, dia 10 de maio, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa manhã e também na mensagem da noite, eu quero fazer duas reflexões sobre o tema dependência de Deus, a maior de todas as descobertas. O texto que nós vamos estar refletindo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia juntamente comigo para acompanhar a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Amado Senhor, estamos diante da sua presença agora e diante da sua palavra. Acabamos de ler esse versículo sagrado e suplicamos nesse instante a iluminação e o entendimento do Teu Espírito Santo sobre nós, nos dando compreensão e aplicando na nossa vida os princípios da Tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O nosso texto, ele se localiza na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e os seus companheiros Silas e Timóteo. No capítulo 17, no início desse versículo, versículos de 1 a 9, é narrada a chegada deles em Tessalônica, onde Paulo passou 3 dias na sinagoga judaica expondo as Escrituras. Naquele momento, os judeus vão fazer oposição a Paulo e eles são levados durante a noite para protegê-los até Bereia. Lá, na cidade de Bereia, eles sofreram uma outra perseguição desses mesmos judeus de Tessalônica que estavam em seu encalço. E agora, o apóstolo Paulo, ele é levado até Atenas, enquanto Silas e Timóteo, eles permanecem lá até encontrá-lo mais tarde, rapidamente. Cidade de Atenas, cidade líder nas artes da filosofia da antiguidade. Era considerada a capital intelectual e artística do mundo. Em homenagem ao seu glorioso passado, concederam a Atenas o direito de cidade líder federada. Quando Paulo chegou naquela cidade, ele não ficou tão impressionado pela cultura, quanto ficou indignado com as evidências da idolatria. Nesse capítulo 17, versículo 16, nós encontramos o seguinte: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Petrônio diz que em Atenas era mais fácil achar um Deus do que um homem. Pausânio afirmou que em Atenas tinha mais imagens do que o resto da Grécia. Estimava-se cerca de 30 mil ídolos. Paulo, então, ele se viu confrontado com uma verdadeira floresta de imagens e várias imagens de Hermes por toda a cidade. Hermes, da mitologia grega, era um deus olímpico, filho de Zeus e de Maia, e possuidor de vários atributos. Era atribuído a ele, por exemplo, a fertilidade, era o deus da fertilidade, deus dos rebanhos, da magia, da divinação, das estradas e viagens, mensageiro dos deuses e patrono da ginástica, Deus dos ladrões, dos diplomatas, dos comerciantes, da astronomia e da eloquência. Uma grande ironia na prática
da filosofia. Inumeráveis pessoas cultuando coisas materiais e feitas por mãos humanas. Depois de uma cuidadosa observação na cidade, Paulo se dirige à sinagoga e ali ele começa então a debater com os judeus, tementes a Deus que existiam ali, e várias pessoas também depois no mercado. O versículo 17 do capítulo 17 nos diz isso: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Entre seus ouvintes também existiam ali representantes de uma das principais escolas filosóficas daqueles dias. O versículo 18, parte A, cita esses estudiosos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Depois dele debater com esses pensadores, Paulo é levado então para o Areópago, capítulo 17, versículos de 19 a 21, que nos diz assim: e tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E assim foi dado ao apóstolo Paulo a grande oportunidade para ele declarar as suas convicções naquele momento. O tema dessa manhã, então, dependência de Deus, a maior de todas as descobertas. Essa era a grande revelação que Paulo faria agora aos atenienses, que inclusive adorava um Deus que eles não conheciam. E o apóstolo Paulo aproveita esse momento para apresentar o Deus fiel, vivo e verdadeiro. Por quê? A dependência de Deus é a maior de todas as descobertas. Em primeiro lugar, eu quero refletir nessa manhã, dizendo que a dependência de Deus é a maior de todas as descobertas, porque nele nós vivemos. Crer que nós vivemos em Deus significa que não existe nada fora de Deus. Todo ser humano vem de Deus. Toda a criação, ela vem como produto da obra de Deus. Nasceu de Deus e para Deus vai voltar todos aqueles que Deus criou à sua imagem e semelhança para um dia prestar contas. A vida é de Deus, é um dom viver. Mas viver em Deus, esse, com certeza, é o grande segredo e a maior descoberta. Não apenas viver biologicamente, mas viver em Deus, viver espiritualmente. Certa vez, Jesus disse assim, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está registrado: eu sou o caminho, a verdade, e ele termina dizendo, eu sou a vida. A palavra vida que aparece aqui no Evangelho é a palavra grega zoe, que significa vida espiritual. O que Jesus, na verdade, está dizendo é que Ele pode nos dar vida espiritual, vida eterna, vida que vai além desta vida, vida que vai além da morte. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Essa vida abundante é a vida espiritual, é o zoe, é a vida que Deus está proporcionando a nos dar
em Cristo e somente em Cristo. Observe então que a vida só passa a ter sentido e significado quando nós estamos nele. Quando nós estamos em Cristo. Porque somente em Jesus Cristo nós encontramos verdadeira vida. Sem Jesus Cristo não há vida espiritual, apenas biológica. Mas somente em Cristo nós poderemos ter de fato a vida espiritual e a vida eterna. Quero concluir a mensagem dessa manhã fazendo a citação de 3 pensadores. Edith Stein, ela diz o seguinte: quem procura a verdade, procura Deus, ainda que não saiba. São Tomás de Aquino disse: a felicidade final de qualquer ser intelectual é conhecer a Deus. E Santo Agostinho, no livro de Confissões, ele vai dizer: estavas dentro de mim e eu estava fora, e era fora que eu te procurava. Convido você então nessa manhã a pensar nessa grande descoberta. Deus, somente Deus em Cristo Jesus é o sentido maior da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, irmãos. Amém. Existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a